serviço público no Brasil, para alguns, é a espinha dorsal do país. Para outros, um verdadeiro labirinto de regras, direitos e, claro, deveres. Vamos mergulhar juntos nesse universo para entender como ele realmente funciona. E para começar, olha só que dado interessante. Para entrar no serviço público, todo mundo sabe que tem que ralar muito e passar num concurso super concorrido. Mas qual será o assunto que mais cai na prova? Pois é, quase um quarto de todas as questões é sobre uma única coisa: estabilidade. O que será que faz essa garantia ser tão, mas tão importante? É o que a gente vai descobrir agora. Para a gente entender de vez o porquê da estabilidade ser tão cobiçada, vamos dar um passo para trás e organizar o raciocínio. A gente vai passar por 5 etapas. Primeiro, quem são os agentes públicos? Depois, quais os tipos de vínculo, como se entra, quais as regras do jogo e, por fim, a gente chega no grande prêmio, a estabilidade. Então, vamos lá. Começando pelo básico do básico. Quem, afinal de contas, é considerado um agente público? A resposta pode surpreender porque é bem mais ampla do que muita gente imagina. O ponto central é esse aqui. Agente público é um termo meio que guarda-chuva, sabe? Ele abrange desde o presidente da República até um recenseador temporário do IBGE. Resumindo, qualquer pessoa que de alguma forma presta um serviço para o Estado entra nessa categoria. Tá, mas se o termo é tão amplo assim, quer dizer que todo mundo tem os mesmos direitos e deveres? Não, de jeito nenhum. Na verdade, os agentes públicos são divididos em categorias bem diferentes e cada uma tem as suas próprias regras. E olha, de todos esses tipos, tem um grupo que é, de longe, o maior em número: os agentes administrativos. Eles são a verdadeira força de trabalho do Estado, sabe? São os médicos, os professores, os analistas, a galera que faz a máquina pública girar no dia a dia. E é justamente dentro desse grupo que a conversa fica mais interessante. E aqui está o pulo do gato, a divisão mais crítica de todas. De um lado, temos o servidor estatutário, que é regido por leis próprias do serviço público. Do outro, o empregado público, que tem um contrato de trabalho regido pela CLT, a mesma consolidação das leis do trabalho da iniciativa privada. E por que essa diferença é tão fundamental? Simples, porque é ela que define quem pode e quem não pode alcançar a famosa estabilidade. Bom, se a estabilidade é o grande objetivo, qual é o caminho para chegar lá? Para a esmagadora maioria das pessoas, só existe uma porta de entrada. E essa porta de entrada é o concurso público. A ideia por trás dele é garantir que a seleção seja baseada no mérito, na competência, e não em indicações políticas ou QI, o famoso quem indica. E essa jornada, que é um verdadeiro ritual para milhões de brasileiros, segue um roteiro bem claro. Tudo começa com o edital, que é tipo a regra do jogo. Depois vem as provas, a nomeação de quem passou e, por último, a posse, que é quando a pessoa finalmente assume o cargo. Ah, mas essa regra do concurso tem alguma exceção? Tem, sim. Os cargos de confiança, por exemplo, como o de um assessor, são de livre nomeação. Contratos temporários para uma emergência ou um censo também não precisam de concurso. E, claro, os políticos, que são eleitos pelo voto. Certo, passou no concurso, tomou posse, e aí? A partir desse momento, o servidor entra em um universo com regras bem particulares, principalmente sobre grana e sobre o que pode ou não pode fazer. A primeira regra famosa é o teto salarial. A lógica é que, em tese, ninguém no serviço público deveria ganhar mais do que os cargos mais altos da República. No nível federal, por exemplo, o limite é o salário de um ministro do STF. Já lá no município, o teto é o salário do prefeito. Outra regra de ouro é a da não acumulação. Em princípio, um servidor público não pode ter 2 cargos públicos ao mesmo tempo. Isso para garantir dedicação total e para evitar conflitos de interesse, né? Mas, como quase toda regra, essa também tem as suas exceções. A lei abre a porta para profissionais de saúde e professores acumularem 2 cargos, desde que, claro, exista compatibilidade de horários. A ideia é que isso é bom para a sociedade, aumentando o acesso a esses serviços tão essenciais. E aqui vem uma parte bem curiosa. O Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: para quem pode acumular cargos legalmente, o teto salarial vale para cada um deles, separado. O que isso quer dizer na prática? Que a soma dos 2 salários pode, sim, ultrapassar o teto geral. Interessante, né? E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida, ao grande prêmio, o tema que domina os concursos, a tão sonhada estabilidade. E como se conquista essa proteção toda? A regra é clara.
Depois de 3 anos de trabalho efetivo, o servidor estatutário finalmente adquire o direito à estabilidade. Isso significa que ele não pode ser demitido por uma simples canetada ou por perseguição política. Mas atenção, não é só uma questão de esperar o tempo passar, não. Para a estabilidade ser confirmada, o servidor tem que passar por uma avaliação especial de desempenho no fim desses 3 anos. Ou seja, não é um processo automático. E essa proteção é tão forte, tão robusta, que um servidor estável só pode ser demitido em 4 situações muito específicas. Ou por uma decisão judicial final, ou por um processo administrativo que garanta ampla defesa, por mau desempenho comprovado em avaliações, ou, num caso bem extremo, se o governo precisar cortar gastos para cumprir a lei. E no fim das contas, tudo isso nos leva a uma grande questão, um debate que nunca acaba. A estabilidade é um pilar que protege o Estado e o cidadão das mudanças políticas, ou ela acabou se tornando uma barreira para a eficiência e para uma gestão mais moderna? Essa é a pergunta que continua a moldar o futuro do serviço público no Brasil.